Bom, Sibeli, para a gente começar aí a nossa entrevista, como é que surgiu a Aqua Brasilis? A Aqua Brasilis surgiu em 2001 com a ideia de trazer sistemas compactos de tratamento de efluentes com a possibilidade de reuso para empreendimentos, para construção civil. Então, a ideia era tratar os efluentes, os esgotos, as águas de esgoto, próximos aos pontos em que eles são gerados, devolvê-los para usos não potáveis. Teve algum insight, algum acontecimento importante que fez você falar, puxa vida, a gente precisa trabalhar um pouquinho mais essa questão? Eu pessoalmente tive uma oportunidade na vida que foi fazer uma viagem técnica para a Alemanha, que foi uma viagem promovida pelo estado da Bavária, em que eu tive a oportunidade de conhecer ao longo de 3 semanas uma série de tecnologias ambientais, e uma delas foi justamente foi esse mundo água, esse mundo de tratamento, de reaproveitamento. E eu vi nisso uma oportunidade de negócios e também uma oportunidade de trazermos para o Brasil uma possibilidade de melhor tratarmos o nosso meio ambiente, né? Olha, em 2002, é isso? Foi em 98, 99. 98 você já vislumbrou o que a gente está passando hoje em dia. E ao todo, quantos projetos vocês têm no portfólio? A gente já fez mais de 400 projetos e temos aí perto de 300 estações instaladas, entre estações de tratamento de esgoto com e sem reuso e estações de aproveitamento de águas de chuva e águas de drenagem e outras. Isso em todo o território nacional? Todo o Brasil, Qual água pode ser utilizada nesse reuso? Teoricamente, vamos dizer, todas as águas usadas em empreendimentos residenciais comerciais, elas podem ser aproveitadas, elas podem ser tratadas para o reuso, né? Agora, por exemplo, as águas pluviais, elas requerem um tratamento mais simples do que, por exemplo, as águas que vêm de lavatórios e chuveiros, que já contêm uma carga orgânica maior, já contêm uma carga de poluentes potencialmente maior, então elas têm que passar por tratamentos chamados biológicos, geralmente são tratamentos biológicos, ou tem que passar por sistemas mais de decantação, enfim, são um pouco diferentes dos tratamentos de água de chuva, que costumam ser mais simples. Tá? Cada água também, a origem da água também diz para onde ela vai ser utilizada após o reuso, é isso? Sim, quer dizer, você quando vai usar uma água disponível, por exemplo, numa água superficial, o que se faz é fazer a análise dessa água, ver o que ela contém, quais os tipos de contaminantes que ela contém, e aí você projeta um sistema de tratamento para a finalidade que você precisa. Então, quando você vai fazer um projeto, você faz o que se fala um balanço hídrico, quer dizer, de um lado você tem as águas disponíveis, quer dizer, água de chuva, água de drenagem, as águas já usadas, que são as águas cinzas, as águas de esgoto, e por outro lado você tem as necessidades, que são as águas que você vai usar para descarga em vasos sanitários, as águas de lavagem, as águas que você vai usar nos sistemas de ar-condicionado, que são os grandes consumidores de água. Então você calcula os volumes que você vai usar em cada um desses pontos e você faz um equilíbrio e você vai ver onde que você vai usar, quanto que você vai usar em cada ponto. E procura fazer o tratamento de acordo com a necessidade. Muito bem. Agora, existe algum aspecto negativo para a população relacionado ao reuso de água? Ou não? 100% positivo? Do ponto de vista ambiental e do ponto de vista, vamos dizer, financeiro, eu acho que ele é positivo, sim. Mas eu acho que requer cuidados. Eu acho que é necessário ter em mente que a água dissolve praticamente tudo, né, que nós temos aí a nosso alcance. Então, é necessário ter cuidados. Então, a água ela deve ser tratada, ela deve passar por um sistema de desinfecção.
Então, não é porque a água da chuva cai do céu e escorre pelo telhado que ela chega, que ela é uma água limpa, necessariamente não contaminante. Ela é uma água que pode trazer problemas. Ela pode trazer consigo resíduos que estão no ar e ela pode carrear, por exemplo, animais mortos que estão no telhado e tal. Então, ela deve passar por um sistema de filtração e ela deve passar por um sistema de desinfecção. Então, esse é um alerta que tem que ser dado para a população quando for a utilizar água de chuva, que ela deve pensar que essa água deve ser filtrada e essa água deve ser desinfetada antes de ser aproveitada. Muito bem. Agora, existe algum aspecto negativo para a população relacionado ao reuso de água? Ou não? 100% positivo? Do ponto de vista ambiental e do ponto de vista, vamos dizer, financeiro, eu acho que ele é positivo, sim, mas eu acho que requer cuidados. Eu acho que é necessário ter em mente que a água dissolve praticamente tudo, né, que nós temos aí a nosso alcance. Então, é necessário ter cuidados. Então, a água ela deve ser tratada, ela deve passar por um sistema de desinfecção. Então, não é porque a água da chuva cai do céu e escorre pelo telhado que ela chega, que ela é uma água limpa, necessariamente não contaminante. Ela é uma água que pode trazer problemas. Ela pode trazer consigo resíduos que estão no ar e ela pode carrear, por exemplo, animais mortos que estão no telhado e tal. Então, ela deve passar por um sistema de filtração e ela deve passar por um sistema de desinfecção. Então, esse é um alerta que tem que ser dado para a população quando for a utilizar água de chuva, que ela deve pensar que essa água deve ser filtrada e essa água deve ser desinfetada antes de ser aproveitada. Eu queria que você explicasse para quem está nos assistindo qual a diferença entre a água pluvial e a água cinza. Bom, a água pluvial é água de chuva, é aquela que cai do céu, é captada nos telhados, passa pelas calhas, pelos condutores verticais, e, enfim, depois naturalmente deveria ser filtrada, antes de ser consumida, filtrada, passar por uma cloração ou uma desinfecção por outra metodologia. A água cinza não. A água cinza é uma parte da água que nós já consumimos. Então, nós temos o esgoto bruto, que é aquele que sai das nossas residências, por exemplo, que junta toda a água de cozinha, a água dos vasos sanitários, das torneiras. Esse é o esgoto bruto. Se nós separarmos do esgoto bruto a parte que vem dos chuveiros, os lavatórios e a água de lavar roupa, nós vamos ter o que se chama água cinza. É o grey water, é a água cinza no Brasil. Né? Agora, a pergunta de $1 milhão. Quanto dá para a gente economizar, né, com essa adaptação em um condomínio, pensando no reuso de águas pluviais? Vai depender muito de cada caso, vai depender do quanto chove no lugar, né? Porque não adianta pensar em aproveitar água de chuva se não tem água. Se não chove, né? Então tem que ser um lugar que chova, né? Primordialmente você tem que pensar isso. Depois você tem que ter uma grande área de captação para valer a pena, porque não adianta você pensar também em captar água de chuva num prédio que tem uma área pequena de captação. Então, o volume de água que você capta é proporcional à área de cobertura, que é onde você vai procurar captar a água, e depende muito também de quanto você vai consumir e os pontos onde você vai consumir. Então, cada projeto é um projeto. Então, a gente pode dizer aí que entre reuso e aproveitamento de água de chuva, a gente pode, dependendo do caso, tem uma faixa muito grande, vai depender de cada estudo, a gente pode economizar aí de 20% a 60%, vai depender de cada caso. É um bom número. É muito grande a faixa, depende de cada caso. Tá. Muito bem. Sibili Miller, diretora e fundadora da Aqua Brasilis. Obrigada pela sua participação, viu? Muito sucesso, que você continue aí lutando por esse bem tão precioso que é a água. Obrigada pela oportunidade de estar aqui. Nós que agradecemos, a entrevista foi ótima. Parabéns. Obrigada.